Olá, meus amigos. Que bom que estamos juntos novamente. Vamos fazer a leitura comentada do livro Responsabilidade, capítulo 18, Pensamento em Ação. Já estamos caminhando para o final do livro e essa semana a gente encerra. Semana passada não pude fazer alguns vídeos, tive questões familiares para dar conta. E tem havido muita demanda nesse sentido, de estudo, de trabalho, de atenção na família. Então, a ideia de dar uma continuidade com leituras diárias, de segunda a sexta, pelo menos, de leitura comentada de alguma obra, eu estou revendo por conta dessas minhas demandas. E é possível que a gente faça um encontro semanal, dessa vez com enfoque para o estudo com os pais, trabalhar a educação e a relação entre pais e filhos. Isso já era um tema que eu já trabalhava, já estudava, tanto como psicóloga como espírita. Então, agregar, juntar esses conhecimentos, esses saberes, só faz a gente enriquecer mais. Então, toda uma discussão que a gente possa fazer, contribuir com o conhecimento da psicologia, fazer a análise, né, sempre à luz da doutrina espírita. Então, eu vou utilizar de um livro, também fazer a leitura comentada de um livro, mas para trazer temas pertinentes à educação e à relação pais e filhos. E daí a gente pode ampliar, claro, avós, todos que vivem relações familiares, para a gente poder repensar o nosso posicionamento frente aos desafios do dia a dia, os desafios atuais. Nós temos muitos hoje com as crianças em casa, educação remota e o mundo virtual, muitas coisas que, inclusive, um aumento de diagnósticos de doenças. Então, é um convite que eu faço para que acompanhem, participem, não fique só exclusivo. Era o grupo de pais que eu fazia no centro espírita que eu trabalhava. Por conta da pandemia, a ideia é criar esse trabalho, né, 1 hora mais ou menos, de 40 a 50 minutos, até 1 hora no máximo, para a gente trabalhar, porque realmente é um projeto educativo, como se os pais estivessem em uma roda de conversa, né, e a gente fazendo esse trabalho, esse estudo. Então, não é simplesmente uma leitura de página comentada, é uma proposta de reflexão mais ampliada, uma vez por semana. Tá? Quanto à nossa leitura de hoje, capítulo aqui 18, começa com a passagem evangélica de João, capítulo 15, versículo 5. Vós sois as varas, aquele que permanece em mim e o no qual eu permaneço, dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Isso é muito bonito, a gente vê que o evangelho de João é um evangelho muito especial. Isso porque João, ele era muito menino, né? Não era criança, ele era muito jovem, e ele começou a acompanhar Jesus. Quando Jesus foi crucificado, ele ficou encarregado de cuidar de Maria. Então, ele e Maria, como mãe e filhos, conviveram durante muito tempo. E João soube ali, né, o cuidado, o carinho, o afeto da mãe Maria. Deve ter ouvido muitas histórias de Jesus a partir desse olhar afetuoso, desse olhar maternal. Então, o evangelho de João é um evangelho que traz isso. A gente pode perceber em suas palavras, suas colocações, que é um evangelho mais espiritualizado.
vale a pena fazer a leitura, né, do Evangelho de João. E esse livro que nós já estamos concluindo, Responsabilidade, é todo baseado em fragmentos do Evangelho de João. Então, Joana de Ângeles extrai do Evangelho de João os ensinamentos de Jesus e faz as suas explanações. E nós vamos fazer agora a respeito do pensamento. O pensamento é fonte inexaurível, oferecido pela divindade para construções de beleza, de perfeição e de paz. Veja que Deus nos deu o pensamento para construir beleza, perfeição e paz. Essa é a finalidade do nosso pensar. Não é bem isso que a gente faz, não é? E ele é fonte que não se esgota. O nosso pensamento é algo que não acaba. Nós somos seres pensantes. É um aspecto que nos difere, né, dos animais. Nós somos seres que pensamos, temos consciência de nós e do nosso próprio pensamento. Então, nós pensamos o nosso pensamento. Nós podemos fazer essa autoanálise. Possuidor de grande força plasmadora, na sua área surgem os lampejos do idealismo que se transformam em impulsos, corporificando em ações. Projetando-se em qualquer direção, termina por modelar no campo das formas o que de início é somente onda mental. Então, no início, o pensamento irradia ondas. São vibrações, energia, ondas mentais, então nós irradiamos. Então, o que é no início ondas, né, tem uma capacidade de plasmar. Então, esse pensamento, ele vem de um impulso, né, ele vai plasmando, corporificando, que ela fala, em quê? Em ações. Então, eu penso em segurar o livro. E aí eu ajo, pensei, fui lá e fiz. Tão rápido. Não tem algo, pelo menos que a gente conheça, que seja mais rápido do que a velocidade do pensamento. Muitas vezes a gente diz até que não pensou, agiu sem pensar, porque vem do instinto, né? Mas existe ali, né, não é uma elaboração, né, do pensamento que se demanda um pouco mais de tempo, mas a gente tem, né, a nossa capacidade de poder fazer essa vibração, esse pensamento muito rápido e agir. O instinto, porque eu falei que a gente age de forma instintual, a gente pode lembrar que é uma forma que os animais têm, vamos dizer assim, de pensar, né? É um instinto, uma forma de inteligência. Agora, é diferente da condição humana de pensar sobre si, né? Ter esse autoconhecimento, autorreflexão, pensar sobre o próprio pensamento, como eu falei. Então, isso que nos distingue, isso que faz com que a gente possa direcionar o nosso pensamento, que a gente possa, ao pensar o próprio pensamento, poder transformar. Né? É isso que a gente vai ter que refletir aqui no texto de Joana de Ângeles. As obras relevantes da humanidade, como os hediondos crimes, os extraordinários logros da paz, como os trágicos enfrentamentos bélicos, originam-se na sede do pensamento que os passa a cultivar, exteriorizando as ideias que sensibilizam outros indivíduos, assim adquirindo poder realizador. Mesmo quando não se converte em fatos impactantes, movimenta acontecimentos simples que lhe sofrem a interferência ativa.
Então, o pensamento, ele gera uma ação, então, ele sensibiliza outras pessoas. Então, penso e eu posso fazer desde a paz e até a guerra. Então, esses polos aí, né, tá na capacidade humana ainda. A guerra é feita pelos pensamentos de seres espirituais ainda, que a gente pode dizer, inferiores, né? Ignorantes, egoístas, que carregam muitos vícios. E as obras relevantes da humanidade são feitas por pessoas que pensam no bem da humanidade. Então já são mentes mais valorosas, que têm são guiadas por virtudes morais, e dali criam esses pensamentos se projetam e vão influenciar outras pessoas. Como a gente leu a Madre Teresa de Calcutá, né? Ela influenciou muitas outras freiras, né? Outras pessoas religiosas, pessoas não religiosas, como a princesa Diana. Ela quis ali se juntar ao trabalho de Madre Teresa, mas ela foi orientada a fazer o seu trabalho enquanto princesa. Tem um alcance, a realeza podia ser também irradiar dali obras de beneficência, né? E ela, enquanto uma religiosa, também outro campo. É mais ou menos o que Divaldo e Chico Xavier conversaram. Divaldo foi ter um encontro pela primeira vez com o Chico, e Chico disse para ele que era preciso ter esses pontos de luz espalhados, né? Eles não podiam ficar centralizados em um único lugar, porque Divaldo queria trabalhar com o Chico. E o Chico sabia que Divaldo tinha um trabalho muito especial para fazer, diferente do trabalho que o Chico tinha. Então, cada um com o seu dever a cumprir, cada um sendo ali um emissor, né, desses pensamentos que vão influenciar outras pessoas e vão edificar obras grandiosas para o bem, e também podem fazer obras de destruição, de guerra, de violência, né? Que a gente sabe que os pensamentos, eles refletem o nosso caráter, o nosso grau evolutivo. Então, aqueles que ainda estão ali muito egoístas, muito egocentrados, né, pensando só em si, voltados só para si, seus pensamentos, eles são para atender suas próprias questões e acabam influenciando os outros para que realizem aquilo que ele quer. Então, é diferente de alguém que tem o pensamento que é para doar, que é para criar algo para os demais. Então, essa é a natureza do pensamento, que depende da natureza do espírito. Mas é preciso entender que todo pensamento, ele vai promover uma interferência de forma ativa, ele vai produzir uma ação. Mente a mente, vinculam-se os indivíduos pela identidade de aspirações. Então, a mente se conecta com outra mente, um espírito se conecta com outro espírito, encarnado ou desencarnado, é mente a mente. O espírito desencarnado está ali pensando, e nós aqui encarnados estamos aqui pensando. Se estamos pensando na mesma faixa de vibração, nós vamos nos conectar, né? Vai haver uma identificação, então vai unir aquilo que é semelhante. Ideia que se irradia, então penso, irradia, é força que busca resposta. Então existe no meu pensamento uma força que eu emano, mas que eu também atraio. Nem sempre, no entanto, o pensamento avança num rumo em que é projetado.
gerando um campo vibratório em torno de quem o emite. Então, tem um campo vibratório em torno. Então, eu penso, eu crio esse campo em torno de mim. O teor de que se reveste produz efeitos que passam a comandar o seu agente. Então, veja aqui, eu penso, crio esse campo e o teor do que eu pensei vai me afetando. Júbilo ou depressão, esperança ou pessimismo, saúde ou enfermidade, podem ter origem na ação do pensamento de cada pessoa. Então, é preciso que a gente entenda que a gente está produzindo saúde ou a gente está produzindo doença pelo nosso pensamento. Então, o que a gente deve curar quando a gente está doente é o nosso pensamento. Agora, não é tão simples assim virar e falar assim, para de pensar isso que você está pensando, porque isso só vai fazer você ficar doente. A questão é o que faz você pensar o que você está pensando. O que te leva a criar esses pensamentos? O que está por trás dos pensamentos são as emoções. Eu tenho medo dentro de mim, eu tenho raiva dentro de mim, eu tenho insegurança, eu tenho um orgulho, uma onipotência, eu tenho, né, a soberba, ou então eu me sinto frágil, baixa autoestima, me sinto inferior, me sinto vítima. Como que eu me coloco, como que eu sinto, eu estou vibrando essas emoções e essas emoções vão influenciar esse pensamento. E o pensamento vai ser de um pensamento que está conectado ao medo, que está conectado à vingança. Eu tenho raiva e aí eu quero vingança e eu dirijo minhas forças para uma ação destruidora. Então, a pergunta que a gente deve fazer é: o que está por trás que origina esses meus pensamentos? E não dizer simplesmente, não posso pensar nisso. Isso é tentar controlar o que está na superfície. Vem o pensamento, não, varre isso, eu não posso pensar nisso. A meditação, quando a gente faz, geralmente o que se diz? Respira profundo, se concentra na sua respiração. Se vier algum pensamento, em geral o que se fala? É como se fosse uma nuvem. Deixa esse pensamento vir e passar. Vir como a nuvem, passou. Não foca sua atenção no pensamento. Quem está começando, geralmente esses pensamentos vêm e a gente fica lá ligado. Mas o que eles fazem? Usa a técnica da respiração para poder fazer a atenção. Ter essa atenção né, para poder se concentrar. Então, eu presto atenção no ar que entra, no ar que sai. E nesse movimento eu acabo deixando os pensamentos. Isso é uma técnica, a meditação, ela é importante porque ela pode acalmar os nossos pensamentos. Mas para que a gente entenda o que está produzindo os pensamentos, eu tenho que olhar para o pensamento, né? Como pensar o pensamento. Foi isso que eu te falei antes. Essa é a nossa capacidade enquanto ser humano. Pensar o pensamento. O que é que está acontecendo que está me gerando esses pensamentos, essas preocupações. As preocupações geram ansiedade, então eu vivo num estado de ansiedade, mas eu não sei por quê. Porque eu não estou prestando atenção nos meus pensamentos e não estou prestando atenção no que está ainda mais profundo, que é o sentimento. E se eu estou sentindo, eu consigo chegar naquela fonte, naquela emoção, eu ainda tenho que pensar o que provocou aquela emoção. Algum acontecimento. Ele pode ser a raiz. Algum acontecimento que esbarra no meu ego,
e me incomoda, me gera mal-estar. Então, o pensamento, ele pode gerar as doenças por conta dessas relações. Não adianta querer simplesmente mandar o pensamento embora. Vamos trocar esse pensamento por outro. Vamos trocar esse pensamento por outro. Isso é uma técnica, ajuda. Mas, se não aprofunda, a gente tende a voltar aos velhos hábitos. Então, ajuda. Não estou dizendo que não, ajuda sim. Eu estou pensando nisso agora. Opa, então identifiquei que eu estou pensando isso. Ah, não vou pensar mais isso não. Eu vou trocar, eu vou pensar numa coisa positiva, né? A gente chama de positivo. Eu vou pensar numa coisa que eu gosto de fazer. Vou pensar no quanto que eu já fiz coisas boas, no quanto que eu tenho expectativa de fazer coisas que vão me alegrar. Eu posso fazer isso. Isso não é um problema, isso, na verdade, é bom, ajuda, na hora ajuda, mas que não fique somente nisso, entende? A gente pode trabalhar no pensamento na hora que ele vem. Ele aparece ali, opa, veio esse pensamento, eu não quero pensar esse pensamento, mas esse pensamento está acontecendo em mim por alguma razão. Então, Joana de Ângeles diz: a gente vai emitir essa vibração de acordo com o que há dentro de nós, com, né, a capacidade do espírito, a situação em que a gente se posiciona, a fé que nós temos, a esperança, tudo isso vai influenciar e vai ser uma fonte geradora de pensamentos. Conforme o que se anela, constrói-se psiquicamente, até que os efeitos se apresentam com naturalidade. Então, o psiquismo constrói, e o psiquismo pode construir a saúde, como pode construir a doença. E na doença, o psiquismo pode construir a cura. Mas a cura do quê? A cura do corpo físico, ela pode vir como desdobramento de um processo maior, que é esse trabalho no psiquismo. E quando nos instantes do repouso físico, o espírito que fixou ideias segue na direção e busca dos interesses acalentados no campo mental. Intercâmbios psíquicos felizes e obsessões tormentosas decorrem entre encarnados, do contínuo emitir e receber ondas mentais. Então, veja que ela fala, né, entre pessoas encarnadas, nós nos conectamos pelas nossas vibrações, pelos nossos pensamentos. Esses intercâmbios psíquicos. Então, veja que o intercâmbio psíquico é muito mais do que pensamento. Tá? Intercâmbio psíquico, a gente está colocando toda essa carga energética que a gente produz, né, que nos conecta espiritualmente. Porque o psiquismo é do espírito, não é do corpo. Ele não é do cérebro. Não é uma coisa que o cérebro produz. É uma coisa que o espírito produz. Então, é conexão de espíritos encarnados que se conectam com encarnados. E também de encarnados com desencarnados. E desencarnado com desencarnado. Porque a comunicação entre desencarnados é pelo pensamento. Então, quando ela coloca aqui que é interessante falar nos instantes de repouso físico, quando a gente dorme, nos desprendemos do corpo. E quando isso acontece, nós estamos ligados, se temos ideias fixas, nós estamos ligados a isso, que nos atrai. Então, nós vamos na direção daquilo que a gente está pensando, que está com aquela ideia física, ideia fixa, né? E cria um campo mental em que a gente vai ser ali arrastado por essas forças. Canaliza o teu pensamento na direção dos elevados objetivos existenciais. Então, é para a gente fazer isso. Não? Claro que é.
Mas a ideia que a gente deve nutrir também é: eu não estou tendo ali pensamentos elevados, eu não estou tendo elevados objetivos existenciais. Quais são os objetivos da minha vida? Quais são os propósitos da minha vida? Veja que é para pensar nesses propósitos que são elevados. Então, o primeiro aspecto que a gente pode pensar aqui, que diz a respeito da existência, é que nós somos espíritos e é preciso ter clareza que, sendo seres espirituais, nós encarnados temos que estar aqui para desenvolver o espírito e não atender às necessidades e desejos do espírito frente à realidade material. Nós estamos aqui para atender às necessidades de uma evolução espiritual. Isso marca a diferença no nosso desenvolvimento, nossas escolhas, nos nossos pensamentos. Se eu não tenho clareza dos meus objetivos existenciais, é aquela história que todo mundo conta de Alice no País da Maravilha. Ela pergunta para o gato, né, o caminho a tomar, e o gato pergunta para onde ela está indo, e ela diz que não sabe. Então, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Essa é a resposta do gato, que filosoficamente tem um sentido profundo. Por quê? Porque se a gente não tem noção do que a gente quer, do qual o propósito da nossa vida, nós vamos ficar perdidos. E nós vamos ser levados, ao invés de decidirmos e caminharmos a passos firmes, nós vamos ser arrastados por forças. Nós vamos ser arrastados, conectados com outras mentes e sendo influenciados. Muitas vezes a gente acaba fazendo o que os outros determinam para a gente, ao invés de a gente dizer e decidir o que nós realmente queremos. Então, são reflexões profundas, filosóficas, né? Todo esse texto mas que permite que a gente tenha mais consciência da nossa vida, da nossa realidade espiritual. De acordo com a conduta mental, assim transcorrerá tua vida. Então, sua vida é reflexo do que você pensa, do que você sente, né? A gente faz, está conectado. Tem muitas pessoas que fazem coisas para agradar os outros, porque o pensamento é esse, de tentar ser amado, de querer ser amado, tentar agradar, e faz coisas bonitas. Ou então, a religião tem essa capacidade também, quando muito mal compreendida, ou algumas religiões enfatizam esse tipo de atitude, que é você se comportar daquela forma. Você tem que ser honesto, você tem que ser bom, você tem que falar a verdade, você tem que ser desse jeito, porque senão virá um castigo. Senão você vai para o inferno ou vai para o umbral, né? Porque aí muda o discurso, mas, né, a ideia é a mesma. A concepção que a gente nutria de religião durante todos os séculos aí que a gente já viveu, de encarnação em encarnação. Uma ideia equivocada de um Deus que é punitivo, de que nós temos que ser bons para não sofrer, para não ser punido, castigado. Quando, na verdade, a gente deve entender que nós temos que ser aquilo que nós somos capazes de ser. Nós viemos para cá para o trabalho de evolução. Não é para se tornar perfeito de um dia para o outro. Não vai se tornar perfeito em uma única encarnação. Então, o que eu posso fazer agora? O que é meu dever fazer agora? E aquilo que eu tenho condições. Então, toda uma reflexão ali por trás, né, das nossas condutas, porque quando eu faço as coisas para agradar os outros, eu não estou sendo autêntico. Essa é a grande questão.
eu acabo mascarando, passando a impressão de ser uma pessoa que eu não sou. Enquanto eu estou no plano espiritual, que eu vou me deparar com a minha realidade, eu vou descobrir que eu não sou aquela luz que eu achava que era. Porque eu acreditava ser uma luz que eu tinha que iluminar todas as pessoas, que tinha que guiar, cuidar, fazer e mostrar um comportamento exemplar. Tem méritos? Alguns, mas muitas vezes a gente se preocupa em se colocar como superior ao outro e não ver o outro como ele é. Isso que diferencia muitas vezes. Temos que às vezes cumprir com o dever de cuidar do outro para nossa iluminação. É diferente de fazer a caridade, porque já estamos iluminados e oferecemos um pouco do que temos, o nosso amor para o outro. A caridade é amor em ação. Eu tenho amor em mim e eu espalho amor. É diferente da pessoa que não tem amor. Ela está aqui para desenvolver o amor. Essas pessoas precisam do quê? Nós, em geral, a maioria de nós está aqui nessa condição de aprender a amar. O que a gente precisa é cumprir com o nosso dever perante a família, perante a sociedade, de fazer o melhor, o bem, o que é o correto. A gente precisa fazer isso no sentido de que eu preciso do outro para me iluminar. Eu preciso do outro, eu preciso ajudar o outro, eu preciso cuidar do outro, atendendo, aprendendo a ouvir o sofrimento do outro, aprendendo a acolher, amparar o sofrimento do outro. Porque quando eu faço isso com humildade, reconhecendo que eu não sou superior, mas que eu preciso do outro para me tornar melhor. A diferença do missionário, né? Como Teresa de Calcutá, que tinha amor e ela praticava a caridade. Nós, em geral, temos que aprender a amar cuidando do outro, que foi colocado na nossa vida como tarefa, como o dever de família, ali no núcleo, começando pela família, né? A gente nasce na família para começar esse trabalho. A educação, o relacionamento pais e filhos começa ali, em que os pais vão poder lidar com o seu egoísmo. O Livro dos Espíritos trata disso. Né? Se não houvesse essas relações familiares, ia aumentar o egoísmo. Cada um pensa só em si. Mas quando nasce uma criança no seio de uma família, eu passo a me voltar a ela. Eu passo a ceder no meu tempo. Eu passo a abrir mão de coisas que eu gostaria de fazer para poder fazer pelo outro. E quando a gente faz isso, é para exercitar o amor. Então é para fazer com alegria, com gratidão. Se a gente está fazendo isso reclamando, então a coisa não está funcionando. Tá? Então, certamente, o teu passado espiritual é o responsável pelo teu presente. Entretanto, a ação da tua mente atual produzirá novos compromissos e realizações que depararás à frente. Então, veja que o passado influencia no presente, e no presente nós vamos criar o nosso futuro. Os pensamentos que nós vamos desenvolver agora serão projeções para criar ações no futuro. E nós recebemos uma carga do passado, seja nesta ou de outras encarnações. Quando as ideias negativas te coagirem a mente, intentando fixar-se, sobrepõe-lhes a do bem e do amor.
Já falei isso, né? Quando aquela ideia, aquele pensamento negativo vem, sobrepõe com outra. Mas busque entender o que tem provocado aquele pensamento. É inveja, é ciúmes, é medo, é insegurança, é raiva. O que está por trás? Sobrepõe assim, mas esteja atento. Esteja atento para todos os processos que estão acontecendo contigo. Nenhuma pessoa normal vive sem pensar. Assim, a sabedoria recomenda que se eleja o tipo de pensamento que deve constituir emulação e vida para felizes desideratos. Então, ela coloca, né, a pessoa normal, ela distingue das pessoas que têm transtornos mentais, mas ainda assim essas pessoas têm pensamentos que fogem aos nossos padrões, são muitas vezes ali perturbações espirituais, enfim, não vamos entrar nesse mérito, mas ela coloca que todos nós pensamos. Se nós pensamos, vamos cuidar, né, do tipo de pensamento que a gente vai ter, né, para que a gente tenha, né, conquistas mais felizes, né, realizar aí as ações mais felizes. Quem não comanda o pensamento, direcionando-o para a vida superior, tomba ali nas malhas, derrapando no sofrimento desnecessário. Então, veja bem, quem não comanda o pensamento. Vamos juntar essas duas coisas. Nós todos pensamos, estamos o tempo todo pensando. E se eu não comando o meu pensamento, quem está comandando? Fica a pergunta. E ela encerra com: pensa, portanto, bem e segue em paz. Muitas vezes é isso que acontece. Quem é que está pensando? Eu estou recebendo influência espiritual, aí é fácil colocar a culpa nos espíritos. Dizer que isso está acontecendo é perturbação espiritual. E esquece que é mente a mente. A gente emite e a gente recebe, a gente atrai. Essa conexão, ela se dá. Que tipo de pensamento que eu estou tendo, eu vou construir a vida que eu vou ter. Se eu quero construir uma vida mais saudável, mais feliz, eu tenho que cuidar dos meus pensamentos. E, acrescentando, eu preciso compreender que os meus pensamentos, eles se originam das nossas emoções. Então, o que tem me levado a desenvolver determinados pensamentos é uma forma que a gente precisa trabalhar no autoconhecimento. Vamos cuidar do pensamento, vamos buscar ter mais atenção, pensar o nosso pensamento, veio aquele pensamento na cabeça, identificar, não deixar ser comandado por esse pensamento, mas comandar, passar a comandar. Veja se esse pensamento também não é das pessoas que convivem conosco. Muitas vezes as pessoas no trabalho, na família, na escola, onde for, pensamento dos outros, os outros nos dizendo o que a gente deve ou não fazer, o que é certo ou o que é errado, tudo isso nos influencia. Nós precisamos fazer uma seleção. A gente assiste aula, assiste vídeo, assiste um monte de notícia, tem notícia que é falsa, tem notícia que é verdadeira. A gente está se deixando influenciar pelo quê? Tudo isso a gente recebe, é mente a mente. Então, emitindo, a gente está captando, está emitindo, e esse é o processo que pulsa, é dinâmico, é vivo e é permanente, porque nós pensamos o tempo todo. Então, fica aí a orientação, atenção para o que a gente pensa, pense no seu pensamento, substitua por um pensamento bom, sem deixar de descuidar do que origina o seu pensamento. Tenham todos um excelente dia.
A gente se vê no próximo encontro.